amores, tudo bem? Vamos continuar aqui essa série que eu tô trazendo com o tema principal, internet e educação, mas hoje a gente vai falar um pouco sobre a história da internet. Eu peguei a minha dissertação para dar uma relida em alguns pontos, porque a minha dissertação, mais do que a minha tese, ela trata muito dessas questões da internet e educação. A parte teórica, ela foi uma pesquisa bibliográfica, né? Ela traz bastante informação, então eu estava dando uma relida e pensei de falar sobre isso aqui para você. Mas antes de falar da história da internet, eu queria, assim, trazer, assim, uma reflexão sobre a questão do digital, a questão da sociedade digital, a questão da maneira como a gente se comunica e interage hoje, né? Não tem volta. Não adianta que a gente não vai retroceder nesse processo. Pelo contrário, a tendência é só evoluir. É claro que mesmo sendo um cyberespaço, como eu já falei aqui em outros vídeos, sendo o mundo digital, tem um lugar físico, né, que traz essa estrutura. Mas mesmo se acontecesse uma catástrofe que destruísse as bases, teria que ser tudo ao mesmo tempo, porque são várias bases que nós temos espalhadas pelo mundo, né, dessas centrais de informação. E aí seria uma catástrofe mundial do mundo, do planeta, então não tem jeito. Mas se fosse assim, num lugar determinado, o homem já sabe como fazer, ele retomaria, voltaria e lançaria novamente. Então, assim, é uma sociedade, é uma mobilidade, é uma realidade que não tem retorno. Não adianta resistir à internet, não adianta resistir ao digital, não adianta fingir que não existe. Há agora um espaço de interação diferenciado daquilo que a humanidade estava acostumada a fazer. Isso é fato. É claro que a gente precisa questionar algumas coisas que passam de limites. A gente é uma sociedade que é regido. O meu direito acaba quando o seu começa. Então a gente, tanto que a internet, como ela é nova ainda, né, para a questão humana, ela é nova, ela ainda está sendo regulamentada, às vezes aparece uma lei ou outra que traz limites, que acaba trazendo alguns problemas, depois tem ajustes, mas ela é fato, ela precisa ser conhecida, ela precisa ser compreendida, precisa ser um assunto de conhecimento educacional para que a gente possa utilizar esse espaço, esse lugar com muita consciência, com muita sabedoria, para a gente não ficar para trás, né? Não perder oportunidades simplesmente porque a gente resiste a algo que a gente não conhece. Então é importante, foi por isso que eu comecei a estudar sobre isso, né, particularmente. E aí eu queria ler com vocês aqui esse trecho inicial do capítulo 2, na página 42 da minha dissertação, que eu achei muito legal, que eu inicio esse capítulo fazendo um panorama um pouquinho histórico, e eu queria compartilhar com vocês aqui, que eu falo assim, ó. Os autores Aldous Huxley e Marshall McLuhan profetizaram, eu uso esse termo, que as tecnologias de comunicação teriam um importante impacto sobre os sentidos cognitivos e as formas de convivência entre seres humanos. Sabe quando eles falaram isso, gente? Um em 1932, outro em 1964. Eles já estavam prevendo o que viria nesse processo de evolução dessa sociedade pós-industrial. E aí, falando que esses seres humanos tornariam-se mais independentes, racionais e especializados. São registro desse ano de 32 e o outro em 64 foi retomando essas discussões. Aí eu trago aqui, aqui ó, gente, mostrar. Tá vendo? Isso aqui é uma citação da revista Collier's, de 1926. Olha o que Nikola Tesla, muita gente já deve ter ouvido falar, né? Que é o pai da internet, como se fosse assim. O Nikola Tesla deu uma entrevista na revista Collier's em 1926, gente. Olha que visionário. Ele declara o seguinte: seremos capazes de testemunhar e ouvir eventos de posse de um presidente, a reprodução de um jogo, a destruição causada por um terremoto ou o terror de uma guerra como se estivéssemos presentes. Ou seja, em tempo real. Ele já estava prevendo. Quando a transmissão sem fio de energia for comercial, os transportes e a comunicação serão revolucionados.
Já os filmes serão transmitidos por wireless de curta distância. Mais tarde, a distância será ilimitada. Imagine em 1926, um cara chamado Nikola Tesla faz uma declaração dessa, o quanto não fez sentido para muitos grupos, para muita gente que estão fora da ciência, que estão fora dessas reflexões, desses estudos, dessas evoluções, mudanças de sociedade. Aí eu trago um outro trecho que eu escrevi, olha o que eu escrevi aqui, que legal. O desenvolvimento da mídia eletrônica, de acordo com McLuhan, de 1964, eu trago essa ideia dele, essa fala dele, criou um ambiente cultural em que o primado da visão foi deslocado para o da interação, na qual os indivíduos são unidos em redes globais de comunicação instantânea. 64, McLuhan já fala que a mídia eletrônica tira, né, os meios de comunicação daquele estado só de visão, que você parava para ver, e muda isso para um estado de interação. Em 64 ele já está trazendo, McLuhan, essa discussão. Aí, consequentemente, eu continuo aqui falando no texto, a maioria dos conceitos que aparecem após McLuhan, como informática, inteligência artificial, cyberespaço, ganham força a partir dessa explicação. A comunidade intelectual da área de educação, de acordo com os estudos analisados aqui na minha dissertação, opera no século XXI, questionando pouco as mudanças ocorridas no pós-guerra que transformou a sociedade industrial na sociedade de informação. Então, assim, começa agora a se perceber, mas aqui nos estudos que eu levanto, eu vejo que há pouca discussão, até aqui em 2015, na verdade, que eu escrevi, eu defendi em 2016, sobre essa transformação da sociedade industrial para a sociedade da informação. Mas, ó, a gente já mudou para outra. Vamos lá. Portanto, em substituição ou em paralelo à sociedade industrial, se inventa uma sociedade da informação, que por suas características de diversidade, rapidez e impacto na convivência humana, se modifica e se transforma em uma sociedade do conhecimento. Eis aí o grande desafio. A sociedade da informação é o espaço onde a internet disponibiliza toda essa informação, que até aí é só uma informação. Agora, quando ela começa a ser questionada, estudada, refletida, ela se transforma em conhecimento. É aí que os que conseguem absorver, transformar essa informação em conhecimento, através de educação, através de estudos, pesquisas, experiências, a gente consegue transformar a informação em conhecimento, é que muda esse cenário, muda a postura daquela pessoa ali naquela ação. Aí eu continuo. Neste contexto, se tornou possível a digitalização da informação através da linguagem comum do código binário, voz, dados de vídeo, que puderam ser armazenados, manipulados e transmitidos por um baixo custo econômico e em grande velocidade pelos computadores digitais. Aí essa informação está sendo diluída, essa nova linguagem, através desses canais. Ao mesmo tempo, a indústria eletrônica de computação e de telecomunicações convergiram para se tornar uma indústria global de tecnologia de informação e comunicação, as famosas TIC, Tecnologia de Informação e Comunicação. Então, assim, com essa grande velocidade, a indústria de eletrônico, ela se converte, e telecomunicação, eletrônicos que produziam computadores e a telecomunicação se convergem. Eu falo um pouco sobre a convergência nos meus IGTVs anteriores dessa série, que inclusive eu estudei convergência com Hanks, é um outro autor. E ele se junta e essa indústria se torna a indústria global de tecnologia e informação. E aí vamos lá. E a escola ou a educação formal e informal se transformou em um grande celeiro responsável em processar e disseminar essa transformação para a sociedade. Espera-se que a escola, que é uma proposta minha que eu trago aqui, faça o papel de divulgação, propagação e controle dessa mudança. O imprevisto é que estas mudanças rápidas e inovadoras sejam acompanhadas pelas escolas na atualidade. Foi o que não aconteceu. Não aconteceu.
essas mudanças muito rápidas, vários setores da economia, da sociedade se apropriaram dessa rapidez, dessa produção, dessa convergência entre a sociedade industrial da computação com as telecomunicações, mas a escola, a educação em si, não. E como que a gente viu esse impacto claro? Como que está agora, nesse período de pandemia, o ensino público, por exemplo? Qual era a estrutura que se tinha das escolas e faculdades, escolas de ensino médio federais, estaduais, municipais, para conseguir suprir as aulas através da internet? Como esses alunos se apropriam da internet? Não há uma educação para a internet, muito menos para uso, simplesmente técnico. Não estou falando nem da educação para a internet. Então, assim, desde o ano passado, pelo menos eu tenho percebido, não sou pesquisadora dessa área, mas eu tenho percebido na prática, escolas particulares que se adaptaram, criaram plataformas, se apropriaram de plataformas e estão dando aula normalmente. Normalmente não, né? Que não é mais normal. É o novo normal. Estão dando aulas online. Na verdade, é ensino remoto, né? Não é nem EAD, é ensino remoto. Então, assim, e na escola pública não conseguiu. E mesmo algumas particulares também não conseguiram. Por quê? A escola, a educação não tinha se apropriado dessa velocidade, assim como outros setores se apropriou. E como muitos outros que também não se apropriaram. Então eu queria falar, nesse GTV, ficou até um pouquinho mais longo, com você sobre isso. Há uma história, já há um estudo, já havia previsões, já havia cientistas, estudiosos prevendo isso, produzindo para isso. E a gente não pode fechar os olhos para isso e ficar para trás. Principalmente nós que somos da área da educação. Eu sempre gosto de falar, é uma coisa bem clichê, mas eu gosto de falar porque traz uma ilustração muito clara para eu encerrar esse GTV. Pensa, eu sempre trago essa ilustração. Pensa num médico hoje, cirurgião, e num professor de 2021. Bota eles numa máquina do tempo. Eles voltam lá para... na época aí do primeiro, 1932. Colocam um médico cirurgião e um professor nas suas atividades, trabalhando normalmente. Eles vão estar trabalhando, adaptados à realidade deles, eles não têm consciência desse século. Voltaram atrás, apagou a memória, estão trabalhando na área deles, como médico cirurgião e como professor. Aí você traz eles de volta para o século XXI, com as memórias do que eles aprenderam como profissionais. Um médico cirurgião, outro professor, lá de 1930. Traz eles de uma máquina do tempo para hoje, 2021. Acorda eles e bota eles para trabalhar. Um médico cirurgião no centro cirúrgico de hoje e o professor na sala de aula. O médico cirurgião vai conseguir fazer alguma coisa? Alguma coisa sim, mas poucas coisas. Muitos instrumentos, muitos aparelhos diagnósticos, muita tecnologia vai estar ali que ele vai desconhecer, que ele precisa estudar, ele vai precisar mergulhar. Um professor na sala de aula, o que muda? Uma sala de aula de uma escola pública, por exemplo. Cadê a tecnologia ali? Como é que evoluiu? Ele consegue dar aula ali tranquilamente. Até mesmo acho que numa escola mais evoluída, o máximo que ele vai ver diferente é um quadro branco, ele vai ver que escreve, e aí não vai saber ligar um computador, que não vai modificar muito o processo de ensino, a forma de ensino, entende o que eu tô falando? É uma reflexão muito boba, mas é só para vocês poderem entender como a gente precisa trazer a educação para a internet, repensar essas questões e não desconsiderar, porque a gente está formando cidadãos que vão ter que se desenvolver e trabalhar e produzir na sociedade da informação e na sociedade do conhecimento, ou seja, na sociedade digital. Ficou enorme esse GTV. Gente, amanhã eu gravo outro episódio dessa série, tá bom? Tchau!